Bom, eu me chamo Thaís Amanda Rodrigues Chiome Capello. Nascida no interior de São Paulo, na cidade de Santo Antônio de Posse, em 1986. Filha de uma mãe que era funcionária pública numa escola estadual e um pai professor de música. Uma família simples, mas nada muito diferente da maioria das histórias de brasileiras aqui na França. Eu comecei a trabalhar muito cedo, buscando minha independência. Eu tinha 14 anos, comecei a trabalhar em uma empresa como recepcionista, numa fábrica de carrinhos de supermercado, uma metalúrgica. E nessa empresa eu trabalhei por 7 anos, até o meio da minha faculdade de matemática. Eu sempre fui muito apaixonada pela moda, pela arte, pelo criativo, mas tanto pelas condições da minha família na época, até pelo meu conhecimento, as faculdades tradicionais eram uma oportunidade de fazer carreira, de aprender, de crescer profissionalmente. E por isso, então, eu tinha mais facilidade com números. A minha mãe me incentivou muito também na faculdade de matemática e eu acabei seguindo por essa área e trabalhei em um grande banco no Brasil, até que chegou um momento, ainda era jovem, quase meus 30 anos, eu sentia que eu precisava mesmo mudar e procurar algo que eu realmente amasse, que não fosse só os números e as finanças. E foi aí então que eu fui estudar moda finalmente. Fiz uma formação profissionalizante, me apaixonei mais ainda e sabia que era isso que eu queria fazer, adorei, me encantei com o criativo. Foi para mim um mundo de descobertas. E quando foi 2016, veio então a oportunidade de me mudar para a França. E então aqui em 2016 mesmo, no ano que a gente chegou, eu comecei então meu primeiro ateliê de bolsas, que eram bolsas de crochê confeccionadas totalmente à mão, com criação autoral. E para essa marca eu dei um nome que mais me representava, que é Brasiliana. A Brasiliana, ela foi toda inspirada na cultura brasileira, mais precisamente em muita coisa que eu aprendi com a minha mãe. O crochê foi uma arte que eu aprendi com a minha mãe. Mas como a vida é feita de curvas e não de retas, descobri minha gravidez em 2018, virei mãe então. E com isso eu também descobri um outro lado que eu quis me dedicar a essa maternidade. Eu achei que o mais interessante realmente seria dar uma pausa naquele sonho e me dedicar ao sonho da maternidade. E quando eu já estava sentindo que eu precisava voltar ao trabalho, o ateliê acabou já não fazendo mais tanto sentido. Foi aí que eu descobri então a consultoria de imagem e a coloração pessoal. Como era um mundo que eu vivia da maternidade, eu comecei a trabalhar principalmente com mães, fazendo consultoria de estilo para mães que passavam pelas mudanças da maternidade. E a imagem, ela não é só uma questão de você se vestir bem ou mal, mas uma representação de você, é uma extensão de você, a forma que você se veste, a forma como você se comunica. E por isso, para mim, a imagem é uma arte. E dessa experiência surgiu o meu livro, que é A Mamãe com Estilo, ou Sem Estilo. Que não é um livro sobre moda, mas é um livro sobre histórias dessas mamães, minhas histórias. Um livro que busca inspirar a recuperarem a sua autoestima, a sua identidade, principalmente, pós mudanças da maternidade. Bom, e como mensagem final, eu queria falar que é fácil a gente se sentir motivada quando as coisas dão certo. O difícil é ter resiliência quando as coisas começam a dar errado. Mas como eu disse lá no início, eu acredito que a vida não é uma reta, a vida é uma curva. E muitas curvas de altos e baixos. O importante é a gente saber que tudo isso é fase. Algumas fases serão melhores, outras piores, mas são fases. E a partir do momento que a gente aceita e começa a trabalhar para o nosso dia, mas também pensando a longo prazo, que nada é eterno daquilo, e que se a gente persistir, o sucesso ele vai chegar. Enquanto ele não chegar, é não desistir. Obrigada.